Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Deus, estamos aqui diante de Ti para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que possamos ter um entendimento da Tua mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que todos sejam muito bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Aqui quem fala é o irmão Alcides, diretamente do Japão. E antes da gente começar a falar sobre o tema da semana, eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que não fazem parte da nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que têm o desejo de estudar a Bíblia conosco. Vocês são todos muito bem-vindos, independente de religião. Basta você ter uma Bíblia em sua casa para que você possa acompanhar nossos temas. Semanalmente, nós estamos aqui para recapitular alguns temas muito interessantes para a nossa vida, que a gente deve usar diretamente na nossa vida. Tá certo? Então vamos lá ver qual a mensagem que Deus tem para nós durante essa semana. Encontrando descanso nos laços familiares. O verso áureo dessa semana foi o seguinte: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Isso está em 2 Pedro, no capítulo 3, dos versículos 17 a 18. Imagine só a seguinte situação. Você está lá procurando por sua família, pelos seus irmãos, todo feliz em encontrá-los, de avistarem ao longe, e vai correndo ao encontro deles. E quando percebe, eles não querem te abraçar. Pelo contrário, eles querem te matar. E foi isso que aconteceu nesse momento. Ou seja, um sinal de disfunção familiar. Por que disfunção familiar? Qual família em que os próprios irmãos querem te matar? Isso é uma desestruturação familiar que hoje, infelizmente, acontece muito. Ou seja, é filho querendo matar pai e mãe, é irmão querendo matar irmão. Ou seja, a gente está vivendo no fim dos tempos. Mas como a gente pode encontrar descanso nesses últimos tempos que a gente vive? A resposta está justamente no que se passou com José naquela época. Ou seja, o interessante dos nossos estudos é que os temas, mesmo que aconteceram naquele período, antes mesmo da primeira vinda de Jesus a essa terra, ainda são muito relevantes nos dias atuais, que a gente pode trazer para a nossa vida. Ou seja, a disfunção familiar acontecia desde a época de Abraão. Ou seja, ele errou quando ele teve um filho com Agar. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema dele ter um filho com Agar? Naquela época, ele não esperou a promessa de Deus. Ele não teve paciência para esperar a promessa de Deus. Então, ele teve um filho com Agar, que era Ismael, e mais tarde, depois, Sara lhe deu um filho, seria Isaac, que seria o filho prometido por Deus, que daria origem a toda a descendência de várias nações ali, né? Ou seja, e aí, o que Isaac fez nessa situação? Ele se casou com Rebeca e ele teve gêmeos. Teria Esaú e Jacó. Jacó, apesar de serem gêmeos, Jacó veio depois. Só que Isaac, ao invés de
escutar, procurar ouvir Deus, ele sempre teve uma preferência por Esaú, porque é o primogênito. Apesar de serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Jacó veio agarrado ao calcanhar de Esaú. Tá certo? Ele teve ali 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, querendo tanto a primogenitura, queria buscar as coisas de Deus realmente, ele fez tanto que atropelou também a ordem das coisas. Ele foi lá e deu um jeito de roubar a primogenitura de Esaú. Ele se fez passar por Esaú e tomou a bênção de Isaac no lugar de Esaú. Certo? Esse foi o primeiro erro de Jacó. Além de enganar o seu pai, ele casou-se com Lia e, não satisfeito, ele casou-se com Raquel. Ele foi enganado por Labão. Ou seja, é uma consequência de um erro, né? Levou a outro erro. Ou seja, ele enganou o pai, mas também foi enganado por Labão. Ou seja, se Deus permitiu que ele casasse com Lia, era porque ela seria a escolhida. Tanto é que o texto bíblico não diz que realmente Lia era a escolhida, mas tudo leva a crer, porque foi de Lia que nasceu Judá. E Judá que faz parte da linhagem de Jesus, diretamente da linhagem de Jesus. E Raquel, no caso, teve José, que passou por aquela situação, né? Ou seja, mesmo assim, vamos supor, não é porque José foi filho de um erro que ele teria que ter uma vida errada também. Ou seja, os irmãos dele, por exemplo, estavam buscando o mal. Eles tinham esse sentimento de inveja por José, tá certo? Então eles tramaram a morte no caso de José. Mas graças, né, no caso, a Rúben, primeiramente graças a Deus, mas graças a Rúben, ele conseguiu convencer que não se matasse José, que simplesmente judiasse um pouco dele e, no caso, lançasse ele num fosso, né? E depois, logo em seguida, eles venderam José como escravo. Então ali começa a jornada de José. E na verdade é mais ou menos por aí, né? A gente busca Deus justamente quando a gente está no fundo do poço, né? Quando a situação seria ao inverso. A gente teria que buscar mais Deus. Primeira dica. A gente teria que buscar mais Deus quando a gente está no alto. E sempre permanecendo no alto. E não esperar para cair no fosso para clamar a Deus. Isso é um problema do ser humano, tá certo? Bom, o que José fez? Ele foi vendido como escravo, ele foi servo na casa de Potifar, e ele foi prisioneiro, e ele foi governador do Egito. Ele passou por todas essas situações, sempre esperando por Deus. Nada disso teria acontecido, né? José, quando ele foi vendido como escravo, ele já poderia ali ficar se lamentando, murmurando e tudo mais, reclamando da vida. E muitas vezes a gente faz isso. Quando a gente está no fundo do poço, a gente não reage. Simplesmente muita gente desiste de tudo, como se fosse possível, né? Possível desistir da vida. Ou seja, se a gente está no fundo do poço, não tem como, a gente tem que continuar lutando, porque a gente vai continuar vivendo. Obviamente que eu estou falando de uma pessoa jovem, saudável, né? Não estou falando que é a pessoa que já está à beira da morte, né? E mesmo que a pessoa esteja à beira da morte, ela tem que continuar lutando. É isso que Deus quer para a nossa vida. Pois bem, olha só o que aconteceu. A decisão pessoal de José: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão
se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4, versículo 29. A partir desse momento que José estava sendo levado para o Egito, depois de estar ali no fundo do poço, ele viu que a situação dele não ia se resolver. Então ele clamou a Deus e Deus o atendeu. É uma promessa de Deus que está aqui. Se a gente procurar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a gente vai encontrar as respostas para os nossos problemas. E essas respostas é Deus quem vai nos dar. Tá certo? Eu não estou falando isso que só numa situação específica. Todas as vezes que a gente está em dificuldade, o único que pode nos dar respostas é Deus. Porque foi Ele quem nos criou. É Ele quem criou a mim. É Ele que criou você. É Ele que criou todos nós. Ou seja, como Criador, Deus sabe de todas as nossas aflições. Não importa, até uma criança, até o desejo de uma criança, se for sincero, se for de todo o coração, Deus atende. Tá certo? Então essa foi o primeiro passo de fé que José deu. Só que chegando lá na casa de Potifar, chegou no Egito e ele foi vendido como escravo para Potifar. Potifar colocou ele na casa dele e novamente José se sobressaiu. Ele ia lá, fazia todas as coisas corretamente. Então tudo passava pelas mãos de José. E tanto é que até a esposa de Potifar, ela falou, bom, então também, né, eu vou me aproveitar desse servo, né? Porque a Bíblia menciona que José era de uma boa aparência, era um jovem. E então tanto é que a mulher de Potifar insistiu que José se deitasse com ela. Só que José falou, não vou fazer isso, eu não vou pecar contra o Senhor. Ou seja, ele teve uma decisão, ele foi categórico nessa decisão de não pecar contra Deus. Muitas vezes a gente passa por uma situação assim, né? Então nesse momento que José era assediado pela mulher, chegou um momento que ela falou, não, eu vou para cima e vamos ver no que dá. José, mais uma vez, ele falou não. José fugiu. E ele acabou deixando o manto e a mulher chegou e acusou José que ele que tinha dado em cima dela e tinha fugido. Mas Potifar, consequentemente, ele não deve ter acreditado em sua mulher. E no caso, Potifar mandou ele para a prisão. E lá na prisão, José poderia chegar e falar mais uma vez, eu tentei a hora que eu estava bem e eu fui mandado para a prisão, eu caí de novo, para mim não tem jeito e tudo mais. Muitas vezes a gente pensa assim, muitas quedas que a gente tem na vida, a gente acha que está tudo perdido, que a gente não vai ter jeito e a gente acaba cada vez mais se desmotivando das coisas da nossa vida. Mas, só um comentário entre aspas aqui, a Bíblia menciona por que Potifar não mandou matar ou ter uma situação, um castigo pior para José, porque sempre Deus esteve com José. E isso que a gente está falando tem a ver com valor próprio. A gente tem que encontrar nosso valor próprio. Todas as pessoas podem não dar valor para nós. A gente pode ser humilhado em todos os lugares, a gente pode achar... E a gente pode, muitas vezes, como muita gente não nos dá valor, a gente pode até acabar acreditando. E se a gente acredita, está perdido, porque naquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente vai ser. Mas Deus não. Deus conhece o nosso valor.
como eu mencionei um tempo antes. Deus sabe do nosso valor. Deus conhece nossos talentos porque foi Deus que nos criou. Simples assim. Ou seja, a gente tem que encontrar nosso valor próprio. Em Isaías tem justamente essa situação. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, você é de Deus, eu sou de Deus. Então todas as vezes que você se sentir assim, se sentir um nada, você tem que se lembrar da seguinte situação. Você tem que se lembrar que você pertence a Deus, você é de Deus. E nada mais que isso. Ou seja, na nossa vida é sempre assim, a vida que a gente tem aqui na Terra é injusta. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o inimigo quer nos pisar. Então a gente tem que cada vez mais ser fiel a Deus, certo? E tudo isso por quê? Porque a gente não é qualquer coisa. A gente é de Deus, a gente pertence a Deus. A gente foi comprado pelo alto preço de Jesus na cruz. Então se a gente recapitular, depois de estar na prisão, ainda passou um bom tempo até que José foi chamado pelo faraó por causa que ele interpretava alguns sonhos. Interpretou sonhos primeiro do copeiro e tudo mais. Como eles viram que José era capaz de interpretar sonhos, levaram até faraó. E faraó ficou espantado com a sabedoria que Deus dava para José. E então faraó concluiu assim: se Deus é capaz de dar tanta sabedoria para ele, então quer dizer que ele é capaz de governar todo o Egito. E assim foi que José foi constituído governador de todo o Egito. Mais tarde ele teve um momento para se reconciliar com seus irmãos, conseguir ver de novo seu irmão mais novo e também se reencontrar com seu pai Jacó, que agora o nome de Jacó era Israel. Tá certo? Então é sempre assim. A gente sempre tem que ser fiel a Deus. Quer seja no trabalho, na nossa casa, nos estudos. Não são as pessoas aqui da terra que devem mandar em nós. Não são as pessoas aqui da terra que guiam a nossa vida. É Deus. Você que pensa assim: mas eu sou esposa de fulano. Eu sou marido de ciclana. Eu sou filho daquele outro. Esqueça tudo isso. Eu não estou falando, muito pelo contrário, eu não estou falando para você desprezar sua família. A família é importante. Mas muitas vezes o que eu estou falando é que às vezes a família, a vida é tão ingrata que acaba colocando nossos familiares contra nós mesmos. Porém, contudo, a gente nunca deve se esquecer. A gente é filho de Deus. O nosso patrão é Deus. O nosso mestre, o nosso professor, o nosso salvador, o nosso redentor é Deus. Então aqui a gente tem duas coisas que a gente tem que encontrar, que a lição passa para nós. Tá tocando a musiquinha que deu 5 horas da tarde aqui. Então às vezes é estranho ouvir essa musiquinha, mas tudo bem, faz parte, né? São duas coisas que a gente tem que analisar aqui. 2 temas muito importantes que a gente tem que colocar. É justamente isso aqui, né? A decisão pessoal de seguir a Deus, de servir a Deus, de procurar Deus. E a segunda situação, encontrar o seu valor próprio. Você é importante sim. Não ser importante com arrogância. Você tem que sentir orgulho
de ter o pai que você tem. Ou seja, você é filho do rei. Nada mais que isso. Não permita que ninguém te diminua. Ou seja, eu não estou falando para você, novamente, eu não estou falando para você querer e brigar com todo mundo. Mas não permita que alguém de fora destrua o seu coração, te leve para baixo. Você tem que sempre se lembrar que você é filho do rei. E por isso, você tem que prestar contas somente a ele. Tirando esse plano terrestre. É lógico que você tem que prestar contas aos seus chefes e tudo mais. Mas antes de qualquer coisa, você tem que prestar contas a Deus. Se está tudo errado na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua escola, lembre-se, está tudo certo com Deus. Ele vai cumprir, ele vai honrar com aquilo que ele te prometeu. Certo? Então essa foi a lição da semana. Mais uma vez, eu gostaria de orar com você. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, mais uma vez te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estudar sobre a tua palavra. O Senhor esteja conosco, Senhor, durante todo o restante da semana, que nós possamos congregar com nossos irmãos durante o Santo Sábado, Senhor. E que o Senhor não permita que nos afastemos de Ti. Sempre, sempre o Senhor nos derrame o Espírito Santo, que nós possamos ter entendimento da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor tome as rédeas da nossa vida e que o Senhor nos guie pelos caminhos tortuosos que temos nessa vida, Senhor. Querido Deus, que todas essas coisas eu te peço, eu te agradeço também, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então essa foi a lição da semana. Que todos vocês fiquem com Deus e Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima semana, se assim for da vontade de Deus. Um grande abraço e até lá.